Então, as informações íntimas e privadas, né? E que o hospital e os seus profissionais são fiéis depositários dessas informações, né? A gente tem esse dado aqui do Goldin e do Franciscone, que em um hospital universitário, durante um período de uma internação clínica, pelo menos 75 diferentes pessoas podem lidar com o prontuário do paciente. Isso aqui num hospital, claro, aqui acho que eles pegaram dados do Hospital de Clínicas, é um hospital maior, mas a gente sabe que muita gente entra em contato com as informações dos pacientes, né? Às vezes a gente vê, assim, aqueles cartazes ou bilhetinhos, né, nos corredores expondo dados de paciente. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Só quem tem que ter acesso aos dados são as pessoas que necessitam saber dessa informação. Então, os médicos, enfermeiros e os outros profissionais, né, eles têm autorização para ter acesso às informações na medida da necessidade, né? Se ele faz parte daquela equipe que está assistindo aquele paciente, se por algum motivo ele precisa ter acesso àquela informação. E não se tem direito a usar a informação livremente, né? E em relação a dados de pesquisa, que também é uma outra questão, né? Dados de pacientes que vão ser usados para pesquisa precisam passar por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, eles precisam ser tornados anônimos, né? Tem todo um cuidado que se precisa fazer com os dados para que se possa né, fazer um uso eticamente adequado desses dados. Então, todo o cuidado precisa ser tomado para evitar que algumas pessoas que não precisam saber dos dados tenham acesso a esses dados, né? O nosso prontuário aqui, ele tem muitos problemas porque ele é um prontuário de fácil acesso para, né, as pessoas, então a gente tem muitas coisas a evoluir em relação a esses cuidados. Então, uma coisa importante a gente ter em mente que o risco de divulgação de informações que não devem ser divulgadas, ele aumenta quando o paciente é alguma pessoa conhecida, né, ou uma pessoa pública, um artista, um atleta, um político, alguém conhecido, uma celebridade, né, então as pessoas se sentem impulsionadas a comentar, né, sobre pacientes famosos, por exemplo, né, e aí a gente tem que ter muito mais cuidado, né? Porque se vaza uma informação pessoal de um paciente, né? O hospital pode ser processado, o funcionário pode ser processado, né? Pode ter sanções penais, né? E a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com situações corriqueiras do dia a dia, né? Conversa de corredor, elevador, né? Às vezes a gente está comentando um caso e tem um familiar ou tem alguém ali que não tem nada a ver com a história e que está ouvindo aquela conversa, né? Então, muito cuidado. A gente aqui nos nossos ambulatórios, algumas vezes a gente tem problemas de acústica, né? As paredes muito finas, né? Às vezes a gente tem que cochichar com o paciente na consulta para que a sala do lado não ouça, né? Então a gente tem que ter cuidado e também com essa questão do ambiente para preservação de privacidade. A gente tem que estar sempre atento, né, a isso. Tá? Então, aqui só mais para ilustrar. Às vezes é tentador, né, fazer um comentário sobre um caso e com uma pessoa que não tem nada a ver com o caso ou que não precisa saber daquele caso. Em relação a direitos de crianças e adolescentes, é aquilo que o Rainer falou, né, a criança e o adolescente, eles têm uma autonomia relativa, eles têm um representante legal, mas eles precisam ser ouvidos, né, na sua vontade também, participar da decisão, né, e quanto mais velho o adolescente, ou quanto mais autônomo, né, mais isso se torna necessário, né, e isso a gente tem que ter cuidado, porque, né, e também tem muito a ver quando a gente tem deficiência intelectual, né, às vezes a gente tem uma capacidade
diminuída, né, para tomada de decisão, mas a gente tem que levar em consideração mesmo quando existe, como no caso que a Jane falou, uma deficiência intelectual moderada, né, ela impede a pessoa de fazer algumas coisas, mas ela não impede, por exemplo, da pessoa de participar de decisões em relação ao próprio corpo, né. Então, e aqui a gente também tem que ter muito cuidado com as imagens, né, já que a gente está num ambiente hospitalar, materno-infantil. Imagens de pacientes, né, não devem ser compartilhadas. Sempre que a gente for ter foto de paciente, mesmo que tenha consentimento, a gente tem que preservar o anonimato, né, a gente tem que dar um jeito daquela imagem não ser identificável, porque daqui a pouco uma foto pode parar na mídia, né, ou numa rede social e a instituição ficar comprometida com isso, ou o profissional, né. Bom, os códigos eu vou passar, então, rapidinho. A gente tem exceções para revelação de informações, tá? Essa aula, tá, ela vai ficar gravada e a gente tem também os slides vão ficar disponíveis, tá? A gente vai ter, então... a gente tem as exceções, por exemplo, doenças de notificação compulsória, né? A questão do sigilo profissional no HIV/AIDS é um capítulo à parte, né? Porque a gente não tem... a gente não pode revelar, né, sem consentimento do paciente. A quebra de confidencialidade, ela é eticamente admitida quando existe, tem alguns critérios, né, então quando existe algum dano físico que possa acontecer a uma pessoa identificável, né, em que exista um benefício realmente grande para essa quebra de confidencialidade. Se isso for o último recurso, então se a gente já tiver tentado outras formas, né, de persuasão, até do próprio paciente contar, né, ou falar, e esse procedimento, então, ele tem que ser generalizável para outras situações, então a gente tem que ter esses 4 critérios para quebra de confidencialidade. Isso tudo começou a partir do caso Tarasoff, que é um caso famoso americano, mas eu não vou falar. É importante que nas redes sociais, tá, a gente tenha em mente que a internet é um ambiente público, né? A internet é a praça da esquina, né? Então, tudo que cair na internet está no ambiente público e a gente tem que ter muito cuidado. E a gente sempre vai ter esse dever de manter a confidencialidade dos dados dos pacientes. Em relação à pandemia, tem muitas questões, né, que vão surgindo em relação a isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas, assim, seguem sempre os mesmos preceitos, né, e a ideia é que tem, né, muitos consensos já em relação às melhores tomadas de decisão, né, nesse contexto da pandemia. A gente está para ter daqui a pouquinho, né, entrar em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados, em que o Brasil se torna, se equipara, né, em termos de legislação aos outros países do primeiro mundo, né, Europa, Estados Unidos, em relação à proteção de dados, e aí tem toda a questão da responsabilidade em relação aos dados sensíveis na internet e tal, né, tem muito trabalho pela frente aí. Tá? E é isso, tá? Então vamos encerrando. Eu acho que é bastante coisa, assim, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre essas questões. Tá? Vamos abrir então para as perguntas e a gente pode deixa eu ver. Estender um pouquinho o tempo também, né? Se que quiser. Tá bom. Eu não sei se surgiram perguntas no chat também. Não, não temos pergunta no chat. Eu queria fazer uma colocação.
Pode ser? Pode. Em vez de fazer perguntas assim, eu queria dividir com vocês que cada vez que eu vejo um evento da bioética, eu me orgulho de ter ajudado a iniciar todo esse processo, né? Porque a gente vê todo o amadurecimento nesses 2 anos do grupo, né? De questões muito pertinentes que a gente tem que discutir aqui, e são questões da nossa prática diária, né? Ninguém está inventando caso algum aqui, isso acontece todos os dias nos corredores desse nosso hospital. E a gente vê a maturidade com que as medidas estão sendo tomadas, estão sendo feitas, estão sendo discutidas. Esse era o maior objetivo que está plenamente atingido, né? Eu queria comentar só a parte do Rainer, né, Rainer? Que, assim, a pessoa humana, com a sua capa de dignidade que tu mostrou para nós, isso tem uma relação direta, né, com todo o atendimento que a gente busca na rede, tanto pública quanto privada, de fazer um atendimento centrado no indivíduo, né, no paciente, passando por todos os nossos interesses privados, né, ou interesses de classe, porque cada vez mais a gente tem que focar no nosso paciente. É para eles que a gente trabalha, é para eles que a gente faz as melhorias que tem que ser feita, revisa os processos, né? Então, é muito bom a gente ver todo esse nível de amadurecimento e acontecendo na prática, né? Porque uma coisa é tu ter um discurso, outra coisa é tu ter atitude prática. E em tempos de Covid, né, nunca foi tão em voga todas as questões, né, abordadas aqui de confidencialidade. Hoje a gente tem um frenesi com relação a toda essa divulgação das pessoas infectadas, né? Até no próprio hospital, em todos os hospitais que eu trabalho, cada colega que se infecta é um fandango, né? As pessoas estão enlouquecidas com relação a isso e se esquecem de toda essa parte que por trás daquele resultado positivo tem um ser humano, um indivíduo que está tão apavorado quanto o restante do grupo, com todas essas suas questões, né? A gente vê diariamente em outros locais os prontuários sendo invadidos por colegas tentando, né? Eu vou acreditar aqui que é uma questão de preocupação, né? Com a saúde até daquela pessoa, mas que isso perpassa uma série de coisas que estão envolvidas e estão sendo discutidas nos prontuários. Hoje, a gente teve a publicação, né? Todos os prontuários da rede, a partir de hoje, vão ser interligados, ou seja, o paciente vai ter um aplicativo na palma da sua mão, dentro do seu celular, com todos os seus dados disponíveis para todas as equipes de saúde da cidade, né? E ele encabeçando, e ele como indivíduo centralizador disso, onde ele também vai poder ler tudo o que nós, médicos, escrevemos a respeito do seu caso no seu prontuário. Então, isso é uma faca de 2 gumes. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escreve, porque aquilo pode ser lido, né, pelo próprio paciente, pela sua família, por um jurista, né? Então, eu sou muito cuidadosa com os prontuários, e quem foi meu aluno sabe o rigor da escrita, né? Eu sempre penso muito bem antes de escrever, e o que eu gostaria de estar lendo naquele momento a respeito da minha doença, das minhas dores e dos meus problemas. Então, este cuidado a gente tem que ter. A gente tem uma comissão de prontuário aqui, e a gente teria que ter pelo menos 3 vezes mais as pessoas que estão trabalhando, porque a gente tem poucas pessoas trabalhando ali para rever essas coisas todas de confidencialidade. E está muito dentro disso que vocês discutiram hoje, né? A gente está exposto, qualquer imagem, em termos de segundos, vai parar no celular de todo mundo que a gente conhece, né? E aí, às vezes, tem lugar identificado, tem logo de instituição divulgada, né? A gente agora está
também acionando juridicamente servidores da casa por divulgarem imagens do hospital e nos exporem como instituição e como colegas. Então, as pessoas vão responder juridicamente com relação a isso, porque acham que a internet, estando dentro do seu Facebook, do seu Instagram, aquilo fica restrito. Obviamente que não fica. Em segundos, isso está na rede para milhões de pessoas. Então, a gente tem que ensinar também os nossos residentes que estão chegando, os nossos alunos que estão aqui, né, a proteger a instituição, para a gente não se expor e não expor os colegas. Então, tem tudo a ver com o momento que a gente está discutindo. A Ana comentou sobre a arquitetura dos locais que a gente trabalha, né, Ana? Quantas salas são completamente inadequadas, a gente cochicha com os pacientes, né? Eu gostaria de ter ali, nesses lugares, uns verdadeiros aqueles lugares para fazer um confessionário, né? Por que o confessionário funcionava? Porque era um lugar isolado, onde a gente tinha só o padre e a pessoa que estava ali se martirizando, confessando tudo que tinha feito ou que não tinha feito, porque aquele era um ambiente adequado. Hoje a gente tem gesso cartonado por tudo, é uma casquinha, se tu botar o ouvido, tu escuta tudo que o outro colega está conversando ao lado, né? Então, a gente não está preparado para ter esta confidencialidade. Que é pior que tu chegar num balcão do hospital e dizer para que tu veio naquele momento aqui, né? Começa por aí, né? E a gente não está preparado nem do ponto de vista de arquitetura para a gente dar uma dignidade para aquela pessoa, para que quando ela chegue no hospital, ela sente numa cadeira, num lugar isolado e diga, olha, eu vim aqui para fazer uma consulta de pré-natal, eu vim aqui porque eu tenho uma consulta no ginecologista, ou, enfim, uma colonoscopia, qualquer coisa. A gente, quando se coloca no lugar do outro e quando a gente vira paciente, a gente vê quanta coisa que a gente pode melhorar nos processos, né? Eu vi há muito tempo atrás, eu era estudante ainda, um filme onde o cirurgião, que era uma pessoa muito problemática do ponto de vista ético, se colocou no lugar de um paciente, ele virou paciente de uma instituição, né? E eu aprendi muito e revi esse filme ao longo da minha carreira muitas vezes. E já passei para alunos, a gente já discutiu muito isso. Eu acho que tu te colocar no lugar do outro, tu ter empatia, já muda todo o teu tipo de atendimento. E não melhor do que o Comitê de Bioética Clínica para discutir esse tipo de coisas que a gente está tendo, né? Visões são diferentes, mas é importante que a gente chegue a um consenso. Não existe certo ou errado em bioética clínica, né? E nem mesmo na ética, a gente tem normativas que são baseadas em coisas jurídicas, são baseadas em experiências, são baseadas em consensos, mas toda moeda tem dois lados, então, ou mais, né? Pode ser que tenha até mais lados do que a gente pensa que tem. Então, eu só queria deixar o meu depoimento, assim, que legal esse evento, que importante as coisas que a gente discutiu aqui, que bom que fica gravado. Eu acho que essas coisas podem ser utilizadas também para ensino, né? A gente está no hospital escola, vocês podem rever esse tipo de reunião muitas vezes e discutir inúmeros outros pontos de vista, né? Então, eu só queria dizer isso. Muito obrigada. Obrigada, Adriane. E a gente, na verdade, tem muito a agradecer a ti também, porque tu, como diretora, tu criou um ambiente favorável à criação do comitê, né? Então, o Goldinho é o nosso padrinho e tu é a nossa madrinha. Tá bom, Ana? Mas alguém queria colocar alguma coisa, pessoal? Eu gostaria, Maria Isabel. Já que tu me citaste aí, né, da comissão de prontuários, que até já não sou mais, mas eu acho importante a gente aproveitar esse momento para... Não preciso nem reforçar o que tu disseste a respeito da confidencialidade, porque tu já te falaste muito bem, mas eu queria lembrar o outro lado disso, porque assim que o paciente nos confidencia coisas importantes da vida dele,
para que nós possamos cuidar da assistência, é importante que isso que nos foi dado em confiança seja escrito no seu prontuário. Porque nós precisamos, ainda mais agora que a Adriane aproveitou para dizer que a rede vai estar em contato, a linha de cuidado do paciente só poderá se fazer bem se nós colocarmos naquele documento dele, que é o documento mais importante que ele tem nesse momento, o que ele nos passou em confiança. Ou seja, que o prontuário dele reflita tudo o que nós estamos fazendo por esse paciente. Eu acho importante lembrar residentes e nossos colegas de que o prontuário é importante também por isso. E a forma como colocar no prontuário é importante, né? Tem determinadas informações que podem ir de uma forma mais aberta e outras que podem ser colocadas de uma forma mais com cuidado, né? A gente Exato, tem, claro. E mesmo em relação a questões de saúde mental e violências e tal, né? A gente tem disponível ali no nosso portal um documento que a gente fez em relação a registros na área de saúde mental, né? Que tipo de registro a gente pode fazer, com que tipo de... dependendo da situação, né? Porque às vezes a gente fica nesse dilema, assim, o que eu escrevo, né? O que eu posso escrever que não vai prejudicar o paciente. Não temos mais perguntas, Ana. Então tá, então, pessoal, a gente vai encerrando, eu sabia que a gente ia ficar quase até a 1, né? A gente passou um pouquinho da 1, porque era muita coisa. Mas queria agradecer, então, quem ficou até o final, né? E dizer que a gente pretende fazer outros eventos, né? A gente aceita sugestões, né, de vocês, entrem em contato com o comitê, e a gente vai estar disponível, então, sempre que surgir alguma situação clínica em que vocês achem importante a discussão com o comitê, a gente está à disposição, tá? A gente tem as consultoras, que sou eu, a Jane e a Maria da Graça agora, e o comitê todo participa, né, das discussões. A gente vai encerrando, então. Obrigado a todos. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.